Olá, sou Márcia Carvalho. Sou Patrícia Godoy. Nós somos da área da pedagogia do Instituto HCOS. Para começar falando o que é a pedagogia, eu vou falar um pouco do que como está baseado o nosso IDOC da pedagogia. Ele tem 3 frentes. A gente tem a consciência corporal, a apropriação e o processo criativo. Na consciência corporal, os itens principais são a identidade individual, a identidade coletiva e a articulação desse indivíduo no grupo. E nessa consciência corporal, o que é importante ser trabalhado é esse indivíduo dentro desse grupo, dentro do coletivo, entender quem é ele, como ele se relaciona, como ele se entende dentro desse lugar e como ele se coloca e como ele vê o outro. A apropriação, ela vem linkada com a assimilação de conteúdo. É quando esse indivíduo, é o que a gente foca em entender. Como ele está entendendo, como ele está olhando, como ele está se apropriando das atividades propostas e do nosso planejamento e do que a gente quer alcançar com eles. E o processo criativo vem para fechar todo esse nosso trabalho, que é a expressão de ideias, a disponibilidade e envolvimento e a concretização das propostas. É assim que a gente avalia e é assim que a gente trabalha e traz esse indivíduo para dentro do nosso processo. Esse é o IDOC, essas são as funções, são as bases do nosso trabalho da pedagogia. É por aí que a gente se baseia em montar o nosso planejamento, em trazer esse indivíduo, esse participante para mais perto do nosso trabalho e da nossa vivência. E como é que é montado o planejamento, Má? O planejamento ele começa sempre no começo de módulo, que a gente chama de módulo 0 hoje em dia, que é um planejamento focado em 4 oficinas já preparadas para receber esse indivíduo, essas famílias e acolher eles nesse grupo. Então são vários jogos, brincadeiras, dinâmicas propostas, sempre trazendo esse indivíduo, quem ele é, quais são o gosto, vontades, tristezas, o jeito que ele se relaciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, para a gente entender quem é ele e como a gente vai inserir ele nesse grupo e como a gente vai começar a montar esse grupo. Legal. Então é um se apresentando para o outro, um conhecendo o outro, um brincando com o outro, e nessa hora a gente traz muito a família para perto também, que é a hora que a gente consegue entender um pouco quem são, da onde vem e como eles se relacionam na sociedade também. Nesse módulo 0, além de estar entendendo quem são os participantes e essa família, a gente também está bem interessado em saber como essa instituição está recebendo a gente, como que a gente pode entrar, o que recursos a gente tem dentro desse lugar, começando a fazer essa ponte entre Instituto HCOS e a instituição que a gente está entrando. E que é fundamental, né? Fundamental. Tem lugar que a gente entra que essa instituição ela já tem toda uma estrutura montada. Então a gente vai se adequar dentro da estrutura dela. Tem lugar que a gente entra que esses espaços são espaços cedidos para a gente usar. Então a gente leva os nossos participantes, e esses participantes também vão entender o que é esse lugar e como a gente vai se relacionar nesse lugar. Porque a gente atende 3 tipos de instituição, né? Os espaços públicos, alguns locais onde eles cedem para a gente entrar, e as instituições privadas, fechadas, que trabalham com a deficiência há muitos anos, enfim. Então a equipe pedagógica tem como função mediar essas atividades que acontecem dentro das instituições. A característica da equipe pedagógica é essa variedade de profissionais envolvidos. E ali dentro, todo mundo tem um caráter pedagógico. O psicólogo, o artista plástico, o fotógrafo, o instrutor de teatro. Todo mundo tem um fundamento pedagógico, apesar das suas profissões de origem. A equipe pedagógica, além de elaborar o próprio planejamento, né, da sua área, ele tem como função ser o fio que liga todos esses planejamentos dessas outras áreas, para dar essa unidade, para ficar coeso, ficar coerente. A função da pedagoga também passa, como a Márcia falou, nesse acolhimento dos participantes e de suas famílias, independente do número que seja. A gente tem satisfação de olhar e entender que a gente conhece cada indivíduo, a característica de cada indivíduo dentro do coletivo. E isso impacta bastante no resultado final das oficinas. Nessa relação de mediação, cabe à equipe pedagógica entender o que o instrutor de artes quer passar na oficina e propiciar que esse ambiente seja montado e seja elaborado de forma que realmente aconteça um processo de aprendizagem dentro da oficina.
Eu acho que, em modos gerais, assim, a função da pedagoga, da pedagogia dentro do Instituto, ela está muito na organização, no jeito que essa linguagem chega nas pessoas, no como receber, o como acolher, o como tratar, esse olhar como cuidadoso, se relacionar. né, Eu acho que a função é um olhar muito cuidadoso. Está nesse cuidado, é o cuidado de acolhimento. Cabe a gente também cuidar de toda a parte de documentação que envolve uma oficina. Então, as listas, as inscrições, os encaminhamentos, as autorizações. Como o IOCAP tem uma metodologia muito própria, cabe à equipe pedagógica a abertura dessa oficina, esse acolhimento desses participantes, e acontece de uma forma muito, muito especial, muito criativa, né? Procurando sempre relacionar esse conteúdo do que vai ser proposto na parte seguinte da oficina e, ao mesmo tempo, da construção desse pertencimento desse participante a esse grupo, né? Procurando essa conversa entre esses conteúdos de forma que a oficina fique coesa e, ao mesmo tempo, seja divertida. Cabe também à equipe pedagógica ficar responsável por todas as visitas técnicas que porventura venham a acontecer no decorrer do projeto.